Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, estamos no curso básico 1, ano 2020, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O nosso encontro ocorre de maneira remota em razão da pandemia do Covid-19. Possamos agora mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Ele está conosco, nos dá as mãos, nos abraça, como se fôssemos um só. E com esse amor, com essa vibração, vamos pedindo muita paz e amor para compreender, aprender e colocarmos em prática os ensinamentos extraídos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Analisaremos 3 capítulos do livro, quais sejam a Independência, Dom Pedro II e o fim do primeiro reinado. Pois bem, no capítulo A Independência, fica bem clara a ajuda de todo o plano espiritual sob a organização do Mestre Jesus e a administração do Espírito Ismael para que o nosso processo de independência ocorresse muito bem. E essa ajuda, principalmente, é no sentido para o processo de independência ocorrer de maneira pacífica. Se compararmos os processos de independência de outros países, podemos perceber como no Brasil as coisas foram muito mais tranquilas. Por exemplo, nos Estados Unidos, para que ocorresse a independência, foi necessária uma guerra sangrenta com a Inglaterra. E como um resquício, depois uma guerra civil de sucessão interna, cujas consequências são observadas até hoje na vida dos americanos. No Brasil, por outro lado, o processo de independência, com a ajuda do plano espiritual, foi muito mais tranquila e bem mais pacífica. Os brasileiros, os nacionalistas, encontravam em Dom Pedro I a figura ideal para a proclamação da independência, em razão dele reunir os atributos necessários para tanto. Contudo, Portugal havia convocado Dom Pedro I para retornar ao seu país, a Portugal. Dom Pedro, então, não sabia o que fazer. Não sabia se retornava, se ficava no Brasil, razão pela qual Ismael ajudou Dom Pedro a ter uma decisão. Ismael clarificou os pensamentos de Dom Pedro, inclusive fez com que ele relembrasse as palavras do seu pai no momento da morte. E Dom Pedro, no dia 9 de janeiro de 1822, decide ficar no Brasil. Esse dia foi conhecido como Dia do Fico, e consta também como sendo o dia da declaração informal, ou seja, não oficial, da independência do Brasil. Isso porque a declaração formal, a declaração oficial, ocorreu somente no dia 7 de setembro de 1822. Quase realmente 9 meses depois. Contudo, com essa declaração informal de independência, no dia 9 de janeiro de 1822, Portugal não ficou satisfeito, e nem as tropas portuguesas que aqui estavam no Brasil. Essas tropas pretendiam acabar com esse processo de independência do Brasil, e estavam prontas para a luta sangrenta e armada. Todavia, mais uma vez, Ismael intervém na mentalidade desses soldados e consegue convencê-los sobre a desnecessidade dessa batalha. Então, apenas 4 dias depois, no dia 13 de janeiro de 1822, essas tropas portuguesas já tinham se comprometido a retornar a Portugal sem nenhum tipo de batalha. E isso permitiu com que Dom Pedro pudesse direcionar os seus esforços para a organização política e estatal do Brasil, razão pela qual ele convocou uma série de espíritos de ministros iluminados, destacando-se entre eles o líder José Bonifácio. Só que esse processo de organização política e estatal não era nada tranquilo. Nada obstante estados que iam de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul concordarem com a independência, outros estados assim não o faziam. Estados situados entre a Bahia e o Amazonas não eram realmente concordes com tal situação. Eles pretendiam ficar sob os domínios de Portugal. Inclusive geraram várias discussões, vários entraves no litoral da costa do estado da Bahia. Todos esses movimentos contrários à independência foram apaziguados, foram vencidos, com a ajuda direta de Ismael, dos bons amigos do plano espiritual.
mantendo-se assim a unidade geográfica do nosso país. Nesse processo, entre 9 de janeiro de 1822 e 7 de setembro de 1822, José Bonifácio convence Dom Pedro I a realizar viagens pelo Brasil para explicar e detalhar a importância da nossa independência. Então, depois de uma viagem até Minas Gerais, ele fez uma viagem aqui para São Paulo. E nessa viagem para São Paulo, a independência já estava praticamente e totalmente consolidada. E já era possível escutar nas ruas da capital festejos, músicas da população comemorando. Inclusive, aqui em São Paulo, Ismael reuniu toda a sua pleiade de espíritos amigos do Colégio do Piratininga para explicar que desde 1808 o processo de independência do Brasil era irreversível, que entre 1808 e 1822 foram feitas muitas coisas para a independência se consolidar, mas que desde 1808 já era um processo sem volta, realmente marcado a acontecer na história do nosso país. Só que Ismael diz, ainda precisamos consolidar uma data, conforme as tradições humanas assim o dizem. Não bastando simplesmente a proclamação da independência feita em 8 de agosto de 1822 num papel. É necessário um marco específico. Então Ismael convida Tiradentes, já desencarnado da Inconfidência Mineira, a acompanhar Dom Pedro na viagem de retorno de Minas Gerais para São Paulo e de São Paulo para o Rio de Janeiro. E nessa viagem, Tiradentes influencia Dom Pedro I a sair da sua carruagem e a gritar independência ou morte, oficializando assim na data de 7 de setembro de 1822 o marco da nossa independência, que é conhecido até hoje. E esse marco da independência conhecido até hoje também mostra a adesão implícita, tácita de toda a população à vontade do plano espiritual de ter um Brasil independente. Então, isso tudo nós conseguimos perceber a ajuda e a influência direta do plano espiritual para manter a integridade geográfica do Brasil, para manter realmente o esforço de Dom Pedro para a independência e para fazer esse processo ser feito da maneira mais pacífica possível, contendo, inclusive, eventuais dissidências de dentro do nosso país. Ou seja, nunca estamos desamparados, tudo tem uma razão de ser, inclusive o Brasil na sua missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Muito interessante toda essa história, pois vem justamente trazer para conhecimento alguns itens históricos até então desconhecidos, ou que então, se eram conhecidos, não eram tão bem estudados ou de tão fácil acesso. Muito legal, né? Agora nós vamos ao capítulo Dom Pedro II, o qual mostra toda a importância de Dom Pedro II para o Brasil e a maneira muito cuidadosa e muito amorosa pelo qual o espírito de Longinos foi escolhido para desempenhar essa função, desempenhar esse papel. Pois bem, após a independência do Brasil, Ismael vai até o Mestre Jesus relatar todos os feitos, todas as conquistas alcançadas com a independência. Só que ele também solicita ajuda para o desenvolvimento político e social do nosso querido Brasil. Isso porque demorou algum tempo desde a independência até o surgimento da primeira Constituição no Brasil. Dom Pedro queria uma Constituição forte, humanística, e isso dava muito trabalho. Tanto é que ele teve que dissolver o processo de formação da Constituição em 1823 e começar um novo. Só foi encerrado no dia 25 de março de 1824 com o juramento da nova Constituição. E o livro fala que esse foi o momento, esse período, de maior dificuldade no processo de independência. Olha só, quem diria, né? Que a formação da primeira Constituição foi o processo mais difícil nesse sistema de independência do Brasil. E Dom Pedro recebeu muita ajuda de toda a espiritualidade amiga nesse processo. Ele foi muito iluminado, trabalhou com boa vontade e com boas intenções. Jesus, nesse sentido, dando continuidade ao processo de independência, convida o espírito de Longinos a exercer um importante papel no Brasil. Primeiro ele explica
sobre toda a importância do nosso país, no seu formato geográfico, na forma de um coração, da sua unidade, apesar da sua grande extensão territorial, da importância de seu coração do mundo, exemplo a ser seguido, pois o Evangelho de Jesus, a árvore do seu Evangelho, havia sido transferida aqui para o Brasil. Com essa explicação, hoje nos aceita o convite sem ao menos saber qual seria essa função. E Jesus explica que essa função seria a de desempenhar como Dom Pedro II, ou seja, o segundo imperador. E que isso seria muito difícil, demandaria muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, que seria conjugada com a riqueza e o poder, dois instrumentos que pesam de maneira muito grande nas costas de qualquer espírito aqui encarnado na Terra. E Jesus também explica que Dom Pedro seria traído por todos aqueles que ele ajudou, mas que não era para ele exercer em nenhum momento movimentos de violência ou de destempero, porque a todo momento ele seria amparado pelo Mestre Jesus nessa função. E que Dom Pedro teria uma função grande no sentido de estabelecer leis humanas, benevolentes, bondosas, e de servir como exemplo de grandeza moral, não somente para nós brasileiros, mas também para toda a humanidade. Razão pela qual, no dia 2 de dezembro de 1825, reencarna no Brasil o espírito de Longinos na figura de Dom Pedro II, o qual viria a desempenhar uma função muito importante no nosso Brasil. Vemos assim toda a ajuda do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, para a formação da nossa primeira Constituição e também para a escolha do espírito realmente elevado e dedicado para exercer a função de líder maior logo após o processo de independência ter sido formalizado. Novamente, observamos toda a influência e ajuda do plano espiritual. Agora analisaremos o capítulo Fim do Primeiro Reinado. O primeiro reinado durou durante o tempo que Dom Pedro I esteve no poder no Brasil. Isso foi entre 7 de setembro de 1822 e 7 de abril de 1831. O povo brasileiro ele sempre esteve acostumado com a liberdade, em razão de vários fatores, entre eles a nossa composição geográfica, as nossas planícies, a grandeza e a beleza do Brasil. Só que esse povo brasileiro, após a independência, ficou um pouco desconfiado de Dom Pedro I, principalmente quando ele fez a dissolução do processo constituinte de 1823. O povo pensou que Dom Pedro estava governando, na verdade, em favor de Portugal. Mas o livro mostra que isso não era verdade. Dom Pedro I estava sempre governando em favor do Brasil, inclusive com a ajuda do plano espiritual. Então o povo desconfiado de Dom Pedro começa a inventar uma série de histórias, as quais são conhecidas até hoje sobre Dom Pedro. O livro vem nos explicar que apesar de Dom Pedro realmente ser bastante mulherengo, bastante romântico, ele tinha grandes atributos. Atributos políticos, atributos de homem, de Estado, os quais realmente fez com que, com a ajuda do plano espiritual, ele fosse iluminado a decretar várias leis, várias ordens pacíficas, de amor e carinho para todo o Brasil. Inclusive, nesse sentido, nós temos exemplos claros, quando ele não age com violência em momento algum, e quando ele opta por não indexar o Uruguai ao Brasil. Por quê? Porque ele estava sendo influenciado pelo plano espiritual nesse sentido, que já tinha realmente a formatação do geográfico do Brasil pré-definida. Contudo, o povo continua, mesmo assim, desconfiado de Dom Pedro I, achando que ele governava para Portugal. E temos alguns movimentos que tentam tirar Dom Pedro I do poder. Podemos destacar aqui a Convenção do Equador, no dia 24 de julho de 1824, no quais republicanos tentavam tirar a monarquia do Brasil e estabelecer a república. Esses movimentos foram contidos, foram interrompidos com a ajuda do plano espiritual, justamente com o objetivo de manter a integridade geográfica do Brasil, a qual nós conhecemos até os dias atuais. Contudo, isso fez com que, depois de uma série de outros movimentos,
o povo brasileiro começasse a falar cada vez mais de Dom Pedro I, a inventar várias e várias histórias, as quais nós estamos falando, são conhecidas até hoje. Mas Dom Pedro se manteve forte na sua função de governador do bem, governador que realmente queria o bem do país, o bem do povo. Só que chegou um momento que Dom Pedro não conseguia mais controlar esses movimentos que eram contra ele, essas revoltas. Tanto que chegou o dia em que ele, de madrugada, no dia 7 de abril de 1831, com a ajuda do plano espiritual, resolve abdicar realmente do poder. Ele sai do poder sem derrubar uma gota de sangue. Ele fala, não, tudo bem, não vou gerar violência, não vou gerar confusão. E o reino passa a ser imperador Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade, e ele passa a ter a supervisão justamente de José Bonifácio para ser um grande governador do Brasil, Dom Pedro II. Então nós observamos nesses 3 capítulos toda a importância da nossa independência. Observamos que ela foi feita de maneira pacífica, com a ajuda do plano espiritual, sem qualquer maior derrubamento de sangue, mantendo-se a unidade geográfica, mantendo-se realmente a planta, a árvore do cruzeiro do Evangelho do Mestre Jesus, mantendo-se realmente a possibilidade do Brasil ser grande, não somente geograficamente, como moralmente e espiritualmente. Vimos a importância de Dom Pedro I no dia do fico, vimos o grande espírito que veio a encarnar como Dom Pedro II, todo esse processo de formação da nossa Constituição, processos esses que até hoje nos influenciam como pátria, como uma república democrática, nos influenciam na nossa maneira de crescimento moral, intelectual, espiritual, e nos influenciam principalmente, por exemplo, em estarmos reunidos em sala de aula, no curso básico 1, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, querendo aprender e crescer. Podemos assim então refletir realmente sobre todo esse trabalho da espiritualidade amiga no desenvolvimento da independência, na escolha de Dom Pedro II, no fim do primeiro reinado, no começo do segundo reinado, também com Dom Pedro II, e observarmos que nunca estamos desamparados. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito. Possamos refletir sobre isso com muita paz, amor, e continuarmos estudando o livro nas próximas semanas, pois ele realmente nos traz uma noção muito importante de onde estamos, qual é o lugar realmente no qual estamos encarnados no presente momento, e assim, com o conhecimento, podemos usufruir de maneira melhor possível o nosso desenvolvimento. Que quando conhecemos, podemos refletir, aprender e compreender com maior facilidade. E quando fazemos isso com o Mestre Jesus, com a doutrina espírita, fica tudo muito mais fácil, tudo corre de maneira muito mais tranquila para o nosso crescimento intelectual e moral. Graças a Deus, uma boa noite a todos.